Rodrigues e nossa aula de hoje vai ser sobre as máquinas simples. Quando se fala em máquinas, o que vem à sua mente? Você pensa em uma máquina de cortar cabelo, uma máquina de lavar roupas, muitas máquinas. Mas na verdade não são dessas máquinas que eu estou falando. Estou falando de máquinas mais simples ainda, aquelas utilizadas no nosso dia a dia, né, para nos ajudar a fazer algum trabalho, a realizar alguma atividade ou algum tipo de movimento. As máquinas simples elas são de três tipos. Nós temos as rodanas, as alavancas e também os planos inclinados. Vamos falar um pouquinho agora sobre as alavancas. Então as alavancas elas têm barras fixas, têm três pontos diferentes: o ponto de apoio, o ponto da força e o ponto da resistência. Como primeiro exemplo, nós vamos tomar aqui a tesoura. A tesoura ela tem a barra fixa, as duas barras fixas, tem o ponto de apoio, que é esse ponto que fica aqui no meio, né, que une as duas barras. Ele é o ponto de apoio ou ponto fixo. Você vê que ele fica parado, ele não se movimenta. Então esse é o ponto de apoio ou ponto fixo, ele não sai do lugar. E temos também o ponto da força, que é onde a gente coloca os dedos. E temos o ponto de resistência, que é o local da tesoura que corta os objetos. Então, nesse caso, a gente tem que ter como base, quando se fala em alavancas, o meio da alavanca. Nesse caso aqui, o ponto fixo está no meio, então esse ponto de apoio ele vai ser a alavanca interfixa, porque o ponto fixo ele está no meio, certo? Um outro exemplo de alavanca é esse espremedor. É um espremedor. A gente pode ser utilizado para espremer laranja, limão, e aí vai nos ajudar, né, na atividade do dia a dia. Nesse caso aqui, ela também tem os três pontos, né? Tem o ponto fixo aqui na frente, que une as duas barras. Temos o ponto da força, que é aqui desse outro lado. E temos o ponto de resistência, que fica aqui no meio. Aí nesse caso, vocês percebem que houve uma mudança dos locais dos pontos. Então, nesse caso aqui, como o ponto de resistência está no meio, nós dizemos que essa é uma alavanca interresistente. No caso da tesoura, é uma alavanca interfixa, porque o ponto fixo está no meio. No caso do espremedor, é uma alavanca interresistente, porque a resistência está no meio. E um outro exemplo de alavanca é a pinça. A pinça, ela também é considerada uma alavanca. Ela tem também as barras rígidas, elas têm o ponto fixo, tem o ponto de resistência e tem o ponto da força. Nesse caso aqui, o ponto fixo agora ele ficou desse lado da pinça. O ponto da resistência, ela ficou nessa outra extremidade aqui da pinça, na outra ponta. É essa que utiliza para pegar os fios de cabelo e puxar. E o ponto da força, né, ficou no meio. Então nós dizemos que a potência dessa alavanca é no meio. Então nesse caso, essa alavanca aqui é uma alavanca interpotencial, né? No caso da tesoura, interfixa, porque o ponto fixo está no meio. No caso do espremedor, ela é interresistente, porque a resistência que está no meio. E no caso da pinça, ela é uma alavanca interpotencial, porque a potência é a força, ela está no meio, correto? Então, a gente vai seguir agora falando um pouquinho sobre os planos inclinados. Vamos falar um pouco sobre o plano inclinado, que é popularmente chamado de rampa. É uma máquina simples que facilita o trabalho do ser humano. Utilizamos o plano inclinado porque diminui a força necessária para realizar um trabalho, ou seja, se torna mais fácil. Essa máquina tem por objetivo facilitar a elevação dos corpos até certa altura em relação ao solo.
Os exemplos de máquina simples podemos presenciar em nosso dia a dia. A exemplo disso são a acessibilidade de pessoas com dificuldades de locomoção, como usuários de cadeira de roda e idosos. Observe essas duas imagens com muita atenção. Em uma dessas imagens representa o plano inclinado. Vamos analisar com detalhes. Por exemplo, na situação A, uma pessoa tentou elevar o braço para colocá-lo na caçamba do veículo, certo? Devido à dificuldade em levá-lo na vertical, ela utilizou uma rampa que possibilitou que o braço fosse transportado com menor esforço na situação B. Porém, note que foi necessário mover o braço por uma distância maior, já que o comprimento da rampa é maior que o comprimento vertical da caçamba ao solo. Esse é um exemplo de plano inclinado. Então é isso, queridos alunos do 7º ano. Se você assistiu essa videoaula até o final, sinalize lá no grupo do WhatsApp. Tenha um excelente estudo, um excelente desempenho na realização da atividade e qualquer dúvida, estamos à disposição.